Bom dia, bom dia. Vou dar mais um minutinho, o computador travou aqui, mas vou dar mais um minutinho, 9h05 a gente inicia. Já vou preparando aqui para compartilhar a guia com vocês, a tela. Não sei de qual cidade vocês estão, mas aqui em Goiânia está um clima seco, de manhã frio, de tarde quente, não há voz que aguente. Então, estou um pouco rouca, mas nada que abale para a gente poder trazer esse conteúdo para vocês, que é bem importante. É um conteúdo que vai agregar bastante na empresa de vocês, vai trazer algumas ideias, né? A gente vai tentar trazer alguns exemplos também, para que vocês aumentem as emissões de vocês de uma forma estratégica, de uma forma que vocês consigam reter o cliente, né? Não somente prospectar, fazer lá as primeiras emissões e depois o cliente sumir, nunca mais aparecer. Então, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente inicia. Primeiramente, novamente, já 9h05, depois quem quiser continuar entrando, a aula normalmente ela é gravada, depois eu subo ela para o YouTube, então quem precisar sair, a gente está numa semana de fechamento, entendo, né, nós vendedores estamos com o sangue nos olhos, igual a gente diz aqui em Goiânia, para poder trazer, né, a meta, fechar mais faturamento, mas primeiro eu queria agradecer novamente pela confiança de vocês estarem aqui nessa aula, essa aula de número 11, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de como a gente aumentar nosso faturamento. Normalmente eu faço essa aula todos os dias, toda segunda-feira, todos os dias não, toda segunda-feira às 9h. Ela é focada para a certificadora digital, para que elas aumentem seu desempenho, né? Seja uma empresa de alta performance, focada em prospectar, vender, fidelizar e resgatar clientes. Falando sobre para quem é. Então, para qualquer pessoa que trabalha na certificadora, não somente vendedores, normalmente eu falo até para os AGRs participarem dessa aula, porque é uma aula que a gente traz um conteúdo de ponta a ponta, né, desde tipos de certificado digital até estratégia de como você aumentar suas emissões. Os benefícios é você aprender a abordagem diferente, né? Às vezes você está abordando o cliente de uma forma e tem aqui um insight para poder abordar de uma outra forma. Então, eu falo que venda é treino. Quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente fica melhor, né, para a gente poder trazer esse resultado para a nossa empresa. E ela é uma aula que acontece toda segunda-feira. Então, às 9h, a gente vai sempre aprofundar algum tema específico. Hoje a gente vai falar sobre as emissões, né? Depois a gente fala sobre um outro tema que vocês quiserem trazer, ou a gente tem temas específicos já aqui. E hoje vocês vão aprender como aumentar as emissões da sua empresa com acompanhamento e de uma forma estratégica. Hoje eu vou mostrar para vocês, primeiro, como vocês vão usar os leads que vocês já têm hoje na sua empresa para você conseguir vender mais, né, fidelizar, ativar as indicações e criar um processo comercial que funcione todos os dias, né, com previsibilidade e crescimento. Não adianta eu fazer um processo, eu abordar o melhor cliente, nossa, sempre vou trazer o escritório de contabilidade, que é o que a gente mais prospecta. Nossa, fechei um escritório de contabilidades imenso, estratégico, trouxe todas as emissões dele para mim, ele estava com a concorrência, agora está comigo, e aí você vai lá e faz as primeiras emissões e não faz um acompanhamento. Esse cliente, na primeira oportunidade que tiver uma concorrência, que ele enxergue mais valor que você, se você não acompanha, ele vai fechar com a concorrência. Então, a nossa promessa é que você vai aprender um método prático, né, para dobrar suas emissões de certificados digitais, sem precisar investir em anúncios ou contratar mais gente. E por que eu estou falando sobre isso aqui toda segunda-feira? Loiane, quem é você? De onde você saiu? Por que você está trazendo esse conteúdo? Qual que é a sua expertise no mercado para você trazer esse conteúdo aqui para a gente? Primeiro, eu tenho 15 anos na área comercial e desses 15 anos eu trabalhei em uma grande autoridade certificadora, onde eu iniciei como júnior, depois saí de lá como sênior, e eu tive vários aprendizados, sempre tive uma facilidade muito grande na área comercial, gosto muito da área comercial, mas com as estratégias que eu tive lá dentro dessa antiga AC,
eu levei mais de 3 milhões de faturamento para a empresa. Então, a gente abordando de uma forma diferente, fazendo um acompanhamento, ouvindo o cliente, né? Não existe milagre na venda, existe estratégia e acompanhamento. E eu queria trazer uma pergunta para vocês, quem quiser responder no chat, fica à vontade. Quem quiser depois só refletir, também fica à vontade. Se você está aqui, é porque você quer vender mais certificado. Né? Mas me diz uma coisa, o que você tem feito para isso? O que você tem feito para aumentar suas emissões, aumentar seu faturamento? Está dando certo? A verdade é que a maioria das ARs acha que está vendendo, mas na real elas só estão sobrevivendo ao mercado. Principalmente agora, nesse momento que o mercado de certificação digital vai mudar. A gente vai ter uma grande mudança, né, a partir de agora, de 2025. E quem tiver já adaptando as suas estratégias para essa mudança, vai sair na frente. Então, nosso conteúdo. Qual que é o cenário atual hoje das autoridades de registro? Deixa eu deixar grandão para vocês poderem enxergar melhor. A maioria das ARs espera um cliente vivem de indicação passiva, não acompanham a proposta, elabora aquela proposta maravilhosa, faz uma abordagem espetacular, mas não acompanha, não tem uma rotina de acompanhamento. Acha que enviar proposta é o suficiente. Faturamento travado, leads frios, contadores desengajados, vive de indicação, espera o cliente voltar, depender do contador desmotivado, é um ciclo vicioso. Hoje eu vou te mostrar o caminho que as AEs que mais faturam estão trilhando, e não tem nada a ver com sorte. Então, não é mandar a proposta e ficar esperando a sorte chegar, de o cliente responder, de o cliente aparecer, de o cliente fechar com você. Outra pergunta. Eu vou começar te fazendo uma outra reflexão, né? Quantos certificados sua AR emite por mês hoje? Agora, imagina se você dobrasse esse número com os mesmos recursos que você já tem. Será que isso seria interessante? Você não precisar contratar pessoas, você não precisar fazer um investimento alto, mas utilizar o que você tem hoje na sua base para você poder aumentar suas emissões. Então, quebrando os mitos. Como que é isso? Mito, primeiro mito que as AEs falam, né? Ou os AGRs, ou os vendedores. Minha cidade é pequena, abri minha AR aqui, minha cidade é pequena, não tenho contadores suficiente, não tem cliente suficiente. E qual que é a verdade que eu trago para vocês? Pequena para quem não explora o relacionamento e a base. Se você não explora a sua base e faz com que o seu contador ou seu cliente, o seu parceiro, seja um parceiro que indique a sua empresa, que esteja feliz dentro da sua R, que fala, poxa, não vou, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, eu não vou ficar brigando por causa de R$10. Se chegar um cara aqui e falar, não, eu te pago 40% de comissão, e o seu certificado do seu cliente vai ser mais barato, ele vai falar, não, eu já tenho uma parceria estratégica. Então, a gente precisa, além de explorar a nossa cidade, a gente explorar a nossa base, nosso relacionamento. Tem muitos mentorados, né, que estão na minha mentoria, que eu falo isso. Eles entram para mim na minha mentoria e falam, eu tô ligando, eu sou da cidade X, mas eu tô ligando lá, eu sou do norte, tô ligando lá no sul, para tentar achar cliente. Por que você não está fazendo a sua casa, a sua redondeza? Né? As pessoas estão mais próximas, é para você confiar nessas pessoas, as pessoas confiarem em você, conhecerem você. Então, a primeira coisa, gente, é a gente aumentar, explorar o nosso relacionamento e a nossa base. Outro mito, não tem cliente no mercado, já está saturado. Esse mercado de certificação digital vai acabar. Não tem mais cliente. Quem está aí já no mercado já tem parceiro. Né? Qual que é a verdade? O cliente só não vem se você não for até ele. Então, às vezes, a gente fica muito esperando, né? Esperando acontecer. Muitas vezes apagando incêndio dentro da nossa R. Não consigo ter estratégia porque sou sozinho, não tenho uma pessoa para me ajudar, e aí eu acabo apagando incêndio, não consigo montar estratégia. Quando eu vejo, eu só estou sobrevivendo. A minha R só está sobrevivendo, e eu não consigo ter uma estratégia correta para mim poder ir até o cliente,
fidelizar esse cliente, falar para ele, ó, que eu estou aqui, estou do seu lado, vamos junto, vamos ganhar, além de ganhar dinheiro, vamos trazer os clientes, vamos mostrar para os clientes o porquê que ele está na nossa parceria. Não somente o empresário saber que faz o certificado por fazer, né? A gente trazer por que ele precisa, qual que é o benefício, por que ele necessita de você também como contador, como parceiro, como uma pessoa que ele confia. Então, a gente educar o nosso cliente, desde o cliente B2C e o cliente B2B também. Então, outra coisa que eu já ouço, que eu ouço muito, já tentei de tudo, estou cansado, vou desistir desse negócio, esse negócio não é para mim, esse negócio está muito prostituído, não consigo. E qual que é a verdade? Você tentou, mas sem processo e sem consistência. Nós somos seres humanos, né? A gente cansa de ouvir não. É muito difícil. É muito difícil a gente prospectar em outbound, né? Ir atrás do cliente, e falar, e trazer o benefício, e não sei o quê, blá, 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 e só ouvir não. Mas você está anotando por que você está ouvindo não? Você está fazendo um acompanhamento das suas objeções? Você tentou? Você tem processo? Você tem consistência? Ou quando te falo não, você desmotiva e esquece? Fala, não quero mais, não sirvo para isso. Já tentei de tudo. A gente precisa ter o acompanhamento até dos nãos que a gente recebe, para a gente poder criar estratégias dos nãos para eles converter eles em sim. Outro mito, contador não quer indicar, ele tem a base lá dele, mas não quer indicar, ele já trabalha com uma outra certificadora, ele não quer me ouvir. Qual que é a verdade? Você não mostrou um motivo claro para ele te indicar. Se você chegar para um contador, para um parceiro que seja, não precisa ser um escritório de contabilidade, mas um outro parceiro, só vendendo a sua proposta, sem mostrar valor para ele, você vai ser só mais um que ele não vai ouvir. Às vezes ele até te ouve, mas ele não entende o porquê que você está ali. Qual que é o grande motivo de você estar ali? Ah, Loiane, o certificado digital é tudo igual. Eu vou vender o que ele precisa, é tudo igual. Não, é tudo igual, mas o seu trabalho, a sua proposta, o seu valor é diferente da RX, da RY. Às vezes a RY só está preocupada com faturamento. Você, que é uma RX, que é estratégia, está preocupado com crescimento, com fidelização, com o cliente ser um parceiro realmente fiel, indicador da sua empresa. Então, você precisa ter essa visão, você precisa levar essa visão para o seu parceiro. E o que eu mais escuto? Loiane, já tentei de tudo. Aí eu te pergunto, quantas propostas você acompanhou na última semana? Quantos contadores você engajou? Quantas campanhas de indicação rodaram esse mês? Você tem esse acompanhamento? Você consegue ter esse acompanhamento? O seu time de vendas está fazendo esse acompanhamento? Ou está só enviando proposta, ligando para 500 pessoas, que nem uma metralhadora querendo acertar, e o que eu acertar vai ser, nossa, consegui, deu certo. Se você não conseguir engajar o parceiro na sua empresa, se você não conseguir mandar uma proposta e fazer um follow-up correto, você pode até trazer esse cliente, mas você não vai fidelizar ele, não. Você não vai conseguir fazer com que ele vire um parceiro estratégico da sua AR. E o que as ARs que mais faturam? O que elas estão fazendo de diferente? Poxa, será que elas têm uma bola de cristal? Será que elas têm uma coisa magnífica que elas conseguem encantar o cliente e elas estão saindo na frente? Por que a concorrência está melhor do que eu? Eu olho para a concorrência e falo, poxa, será que um dia eu ainda vou chegar nesse nível? Por que ela está vendendo e eu não estou vendendo? Elas têm uma rotina comercial. Tá? A maioria das ARs que estão faturando, elas têm uma rotina. De manhã, tal coisa, tem hora para tudo. A gente precisa saber administrar nosso tempo. Né? Eu sei que é muito difícil. Eu também sofro disso. Eu também sou ser humana. Mas eu tenho planejamento. O que eu vou fazer? Na segunda-feira, normalmente, depois que eu dou essa aula para vocês, eu faço o meu planejamento quinzenal. Lógico que, às vezes, as coisas andam de uma outra forma. Mas eu sento, eu faço um planejamento. Com quem eu vou falar? O que eu preciso fazer?
aquele aluno meu, aquele mentorado meu, o que preciso trazer para ele de estratégia, de novidade, para que ele cresça, para que ele tenha aumente as suas emissões? O que eu vou falar na aula de segunda-feira que vem? Será que esse assunto vai ser pertinente? Será que eu vou conseguir trazer clareza? Será que eu vou conseguir ajudar de alguma forma? Porque minha missão aqui é ajudar. Então, eu tenho uma rotina comercial. Até o horário do meu almoço, eu tenho o horário específico de sair, de voltar. Não é só porque estamos aqui, pode ser que tenham seletistas aqui, tenham empresários, mas não é somente bater o ponto, é você ter um planejamento. Outra coisa, ele segue um funil de venda simples. Não precisa, gente, ter um sistema de última geração de milhões para você conseguir fazer um funil, um acompanhamento. Você pode usar um sistema Trello, por exemplo, que é gratuito. Você pode ter uma planilha, mas uma planilha que tenha que seja específico para você fazer esse acompanhamento. Então, você precisa ter um follow-up correto. Não é só mandar o cliente, abordar o cliente, mandar a proposta. Às vezes você nem apresenta, porque você está tão afobado para vender a venda que o cliente pede a sua proposta, você não consegue levar o cliente para uma reunião e você já manda a sua proposta, vai ser só mais uma que ele vai responder, que ele vai receber. Não, você manda, você não acompanha. Então, tem ferramentas, igual o Thiago falou, tem ferramentas gratuitas, né, que você pode fazer esse acompanhamento. Se você não está fazendo acompanhamento, não vai acontecer um milagre. Né? A venda não é um milagre, a venda é estratégia. Elas cuidam da base de clientes. Você está cuidando dos seus clientes? Você está trazendo novidades? Você está trazendo informação? Você está trazendo que você está preparado para a mudança que vai acontecer no mercado de certificação digital? Ou você está dependendo somente 100% da AC, que é a próxima? Elas não dependem 100% da AC. Muitos, e isso eu falo de quando eu trabalhava na antiga AC, eu atendia muita AR, muitas ARs falam, não, mas a AC, ela, parte comercial, ela vai me ajudar. Parte de marketing, ela vai me ajudar. Parte de abordagem com cliente, ela vai me dar um treinamento, ela vai fazer um acompanhamento. E, gente, muita AC vende isso, tá? Mas elas não fazem, não conseguem, porque elas também têm que defender o delas. Você, como dono da sua empresa, você, como vendedor dessa empresa, você, como AGR dessa empresa, você tem que vestir a camisa e se sentir dono dela. E fazer com que os seus clientes, a sua base de clientes, confie em você e fala, aquela R ali, eu não troco por nenhuma AC por conta de 20% a mais de comissão. Eu não troco por nenhuma R que vem aqui só querer me oferecer um preço melhor. Por quê? Porque ela acredita no seu trabalho, ela acredita no seu método, né? Ela sabe que você depende 100% de você e não 100% de outra pessoa. A empresa é sua. E outra, elas não têm um dom, elas têm um método. Elas não falam, nossa, mas elas estão fazendo tráfego, eu também estou fazendo. Elas estão fazendo abordagem comercial, eu também estou fazendo. Elas estão fazendo... Elas têm um método que elas fazem para elas acelerarem os seus resultados. Qual que é o método? Não espera um cliente voltar, vai atrás do cliente. Tem rotina de prospecção ativa, faz todo o processo. Segunda, terça e quarta eu vou fazer prospecção. Quinta e sexta eu vou fazer um acompanhamento, acompanha o processo, a proposta enviada, cria um processo de fidelização com indicação e resgate. Não é somente o Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas ARs fazem o mesmo o mesmo que o concorrente está fazendo. Qual que é a estratégia que você está usando hoje que o seu concorrente não está usando? Você pode falar que isso realmente é um diferencial da sua AR. Qual tipo de campanha que você está fazendo para o seu parceiro para que ele seja um parceiro engajado dentro da sua empresa? Ou você está fazendo o mesmo do mesmo? Tem campanhas para contadores com benefícios reais, não é só, você vai ganhar um certificado digital, um PJ, um PF, isso todo mundo faz. Você vai ganhar um comissionamento de tantos por cento, isso todo mundo faz. O que você está fazendo diferente para que ele fidelize realmente dentro da sua empresa? Sabem exatamente onde estão os gargalos de conversão. Eles têm um acompanhamento, nem que seja numa planilha, nem que seja no Trello.
Por que eu abordei 5 clientes hoje e desses 5, 4 não me ouviram e o outro 4 não me ouviram e o outro não consegui nem chegar na proposta? Por quê? Porque eles têm um acompanhamento estratégico, eles sabem o porquê, eles sentam, ouvem as pessoas. Não é somente porque tem muitos empresários que às vezes não ouvem o chão de fábrica, que eu falo. Não ouve os AGRs, a pessoa que está lá na ponta, o vendedor. Não adianta você fazer estratégia sem ouvir quem está lá abordando o cliente. Você precisa ter uma estratégia com que você ouça o vendedor que está lá na frente do cliente, para vocês juntos pensarem numa solução. Qual que é o meu gargalo de conversão? Por que eu não estou convertendo os meus parceiros? Por que eu só estou tomando não aqui? Estou abordando, ligando para uma lista gigante de MEI que acabou de abrir, de empresa que acabou de abrir e eu não estou conseguindo converter. Tem que ter uma estratégia. E quais são os 5 maiores erros comerciais das ARs? O que essas ARs, quais são os maiores erros que eu identifiquei, né, nesse período? São os erros mortais, né, que, olha, não cometa esses erros. Prospecção sem método. Vou pegar uma lista de 1.000 clientes, vou sair abordando, nem sei quem são, não me conectei com eles, não sei nem quem eles são no Instagram, nunca segui, nunca vi, mas vou ligar. Vai que eu acerto, vai que eu consigo. Faz lista, igual eu falei, qualificada, falta lista qualificada, abordagem inconsistente. Fala de qualquer jeito, com qualquer um, sem controle. Usa o WhatsApp como se fosse jogar verde. Vou mandar aqui um WhatsApp para esse cliente, aqui para essa lista que eu tenho. Comprei uma lista, ganhei uma lista, não sei. Com um monte de potencial cliente, vou jogar o verde aqui para ver se dá certo. Falta funil, rotina, metas mensais. Qual que é a minha rotina dessa semana para me poder trazer, para me ligar para 10 clientes potenciais e eu conseguir pelo menos converter 3, 4? Né? Exemplo de melhoria. Crie uma lista de empresas locais ou empresas estratégicas. Monte um script de abordagem consultiva. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. O cliente Y não é igual ao cliente X. Estabeleça uma meta semanal de 10 novos contatos. Não sai ligando para todo mundo. Cansa. Você vai ficar desmotivado. Teve uma aula que eu falei sobre persistência. Persistência é diferente de insistência. Então, se você está fazendo ligação para um monte de lista aí de CNPJ, sem saber quem que é a pessoa por trás desse CNPJ, você está fazendo a mesma coisa que as outras estão fazendo. Quem faz uma venda consultiva, ela pesquisa sobre o cliente, ela faz conexão com o cliente, ela já vai para reunião, para abordagem, mesmo que seja no telefone, sabendo quem que é a pessoa por trás do telefone. Hoje as redes sociais estão aí, gente. Não tem como a gente ter desculpa de que não sei, não tem LinkedIn, tem TikTok, tem Instagram. Mesmo que a pessoa tenha o Instagram dela fechado, ela vai ter o Instagram da contabilidade. Você vai lá na contabilidade e vê. Eu vou dar um exemplo da minha estratégia. Eu, normalmente, quando eu vou prospectar algum cliente, eu já sei quem que é essa pessoa, já sei quem é o decisor. Eu já acompanho no LinkedIn, eu começo a acompanhar uma semana antes do Instagram, começo a gerar conexão com essa pessoa, curtir algumas fotos, curtir algumas postagens. Por quê? Porque eu vou gerando conexão. Mando um e-mail, não é proposta, eu mando um e-mail de algum assunto relevante naquele momento, que vai fazer com que ele lembre de mim. Eu dou aula semanal. Estou fazendo diferente. Normalmente, se fosse uma outra pessoa, uma pessoa que não tem estratégia, ela só pegaria o telefone e ligaria e falava: oi, eu sou da mentoria X, eu queria te apresentar uma parceria aqui onde eu vou aumentar suas emissões, seu faturamento. Vocês dão de AR iam me ouvir? Quem é você? Nunca te vi, não te conheço. Como é que você está querendo criar conexão comigo? Sendo que eu nem sei quem você é. De onde você saiu? Então, fidelização esquecida.
Aí só lembra do cliente na hora de renovar. Seu certificado está vencendo daqui 10 dias, vamos renovar? Só lembra do cliente na hora do vencimento. Só lembra do contador na hora que o cliente dele está vencendo o certificado, que alerta lá para você que o certificado está vencendo. Não existe contato no meio do caminho. Zero valor agregado, nenhuma relação construída. Você só lembra do parceiro quando está chegando perto do vencimento. Não tem uma relação construída com ele. Por que a gente não tem uma relação construída com o nosso parceiro? E qual que é a solução? Fluxo de contato, benefícios exclusivos, pós-venda de verdade. Pós-venda não é só você mandar uma mensagem que agradecer, que emitiu seu certificado, ou agradecer o que ele é um parceiro seu e ligar para ele só daqui 2, 3 meses quando venceu o certificado. Automação simples de mensagem no WhatsApp, pelo menos 3 vezes por ano para o cliente final, não somente para o parceiro, para o cliente final falar, poxa, lembrei aqui, ó, a R que eu fiz o certificado há um ano atrás, nossa, manda informação para ele, faz um acompanhamento, e-book, né, coisas que vão trazer dicas de segurança digital, não precisa ser uma coisa chiquérrima, feita com design, contratar um marketing, não, monta um script com qual que é os benefícios, por que ter um certificado digital, isso eu estou falando também para o cliente final, porque a maioria das vezes, quando a gente faz uma lista fria de B2C, né, de clientes finais, normalmente ele fala, fala com o meu contador, ele que resolve sobre o meu certificado. Por que você não está educando esses clientes? Por que eles precisam de um certificado? Até pela pessoa física, para facilitar a vida dele durante a caminhada dele como empresário. Você está vendendo esse benefício para ele ou você está vendendo o PJ? Brindes, convites para evento, bônus para renovação. Faça um aulão desse. Chama todo mundo. Vou falar sobre as mudanças no mercado de educação digital. Loiane, não quero, não consigo, não tenho... me sinto, não sou preparado para fazer isso que você está fazendo, uma aula. Então, marca um café, vai tomar um café com o seu parceiro, vai falar para ele por que você está na parceria, não lembra dele só no momento de vender. Por isso que as ARs que crescem, elas têm estratégia, lógico que elas... Loiane, mas você quer me comparar minha AR aqui com uma AC que já tem um nome no mercado, que às vezes a AC não consegue fazer o acompanhamento que uma AR consegue fazer, de perto, falando, tô aqui do seu lado, estamos juntos, vamos crescer junto, confia em mim, dê um voto, né? Me dê me dê uma oportunidade, quase não sai, gente, me dê uma oportunidade de ser parceiro da sua empresa. Eu tenho certeza que caminhando junto, nós vamos crescer juntos. Eu estou preparado. Você tem que ser a pessoa que confia no seu trabalho, na hora que você está apresentando uma proposta comercial. Proposta sem acompanhamento. Manda proposta, espera um milagre. Joelho, espera um milagre acontecer. Manda e reza. Nossa, vou mandar. Fiz uma proposta, apresentei. Nossa, foi a melhor apresentação da minha vida. Aí agora eu vou esperar o milagre acontecer. Não vai acontecer. Se o cliente... A nossa vida, gente, é corrida. Quantas vezes aqui, quantos de vocês que estão aqui nessa sala deixaram para responder um WhatsApp depois de 2, 3 dias? Acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com um parceiro também. Se você não fizer um acompanhamento, você não vai saber se ele leu, se ele decidiu, ou se ele esqueceu. Qual que é a solução prática? Enviar a proposta com prazo de validade. Você tem tantos dias para você me responder. Agendar a follow-up com 48 horas. Dá uns 2 dias para ele pensar. E vai lá e manda, olá, só estou passando para saber se você conseguiu ver a proposta que eu te enviei. Tem alguma dúvida? Se quiser, a gente faz uma nova reunião para esclarecer. Às vezes eu deixei alguma ponta solta. Se precisar, a gente entra numa sala agora, numa videoconferência agora, eu te dou todo... Esclareço tudo o que você precisa. Então, a gente precisa acompanhar. Parcerias mal estruturadas, né? Só amizade, sem incentivo, sem resultado. O parceiro ali é meu amigo, não vai me largar nunca. Meu amigo, você não tem meta, tem retorno claro, sem incentivo real.
amigo é amigo, né? Eu sei que tem muitos parceiros que são amigos nossos. Eu tenho pessoas que, quando eu saí lá da outra AC que eu trabalhava, clientes que viraram amigos meus. Nem por isso eles vão virar meus clientes novamente. Então, tem uma campanha eficaz. A cada 5 certificados indicados, você ganha um certificado grátis. Isso aqui é o mesmo do mesmo. Eu estou só trazendo exemplos, tá? Para vocês poderem fazer. Relatórios mensais de acompanhamento de desempenho do contador. Faz um ranking, olha. Se você conhece todos os seus contadores, olha, a contabilidade X está indicando mais que você. Bota eles para competir. Tem estratégias. Começa a pensar. Eu, empresário, o que eu gostaria de ter de incentivo para me ser parceiro de uma empresa que está me procurando? Você, como empresário, você decidiu a sua AC por quê? Qual que é o diferencial que você está nessa AC hoje, está vinculado a essa AC? Você tem motivos? Tem estratégia? Deve ter algum tipo de benefício? É a mesma coisa que você deve pensar quando você fechar uma parceria. Falta de resgate e indicação. Ignora quem já comprou. Ignora a base de clientes passados. Eu vejo muitos parceiros que perdem, muitas ARs que perdem parceiros e não vão atrás. Falam assim, já fechou com a concorrência, não... Vamos para frente, vamos prospectar novos. Não simplesmente ignorar. Se esse cara já comprou de você uma vez, é porque ele confiou em você uma vez. Por que você não está indo atrás dele, tentando entender o porquê que ele largou sua parceria? Não pede indicação de quem já confia. Feche um grande escritório. Um contador, com certeza, deve conhecer um outro contador. Um contador deve conhecer um advogado. Um contador deve conhecer um médico. Por que você não está pedindo indicação para ele? Indica minha empresa. Fala de mim. Você confia em mim no meu trabalho? Não confia? Então fala de mim. Grava um vídeo. Você tem prova real dentro da sua proposta? De clientes falando de você? Ou a sua proposta é somente falando dos benefícios da sua empresa sem alguma prova real? Técnica simples. Buscar clientes inativos nos últimos 12 meses. Enviar campanha de oferta de boas-vindas de volta. Quero você. O que eu faço para poder te conquistar? É só preço? Você vai fazer uma campanha de oferta? Não sei. Vai fazer uma campanha de valor? Não sei. Que eu não sei como é que está aí os seus clientes que estão inativos. Mas você precisa pensar nisso. Como eu vou trazer esses clientes para dentro da minha empresa novamente? E qual que é o método, Loiane, das AEs que crescem? Eu, Loiane, criei um método. Eu não sei se vocês sabem, mas eu criei um método dentro do método. Eu sou uma pessoa que também sou mentorada. Eu sou mentorada pelo time do Érico Rocha, não sei se todos aqui conhecem. É um cara do marketing digital fantástico, pois quem não conhecer, pesquise sobre ele. Inclusive, siga ele no Instagram, é muito bom o conteúdo dele, né? Para nós que somos empresários, funcionários, qualquer pessoa, o conteúdo agrega muito. E a gente tem um método lá, o High Ticket, que é aceleração de resultado, e eu criei um método que tem funcionado com os nossos mentorados, que é o método Crescer. Que método é esse? A gente tem o método onde a gente vai para o crescer, que é o conhecimento. O que é o conhecimento? Saiba suas métricas. Acompanhe seu funil. Se você não... E além, eu ainda coloco outra coisa aqui nesse pacote. Conheça o seu cliente. Conheça o seu parceiro. Se você não conhece ele, alguém vai aparecer uma pessoa que vai conhecer ele, vai querer ele dentro da base dele. Então, além disso, se relacione com ele, fortaleça com o cliente e com o contador. Tenha um relacionamento saudável. Não lembre dele somente no momento que você quer renovar o certificado digital dele. Não faça isso. Tenha engajamento, presença ativa com campanhas, presença ativa com eventos, presença ativa com café com soluções, café com contador, não sei, seja ativo, de uma forma que o cliente fala, poxa, não esqueço da Loiane de jeito nenhum, porque a Loiane me acompanha, sempre estou por dentro das novidades, não preciso nem ir atrás, porque ela já vem atrás de mim com as informações concretas. Solução, encante, atenda, personalize. Certificado é tudo igual, Loiane, mas a sua R é diferente da RY. Personalize a sua proposta, personalize
o método que você vai aplicar dentro dos seus parceiros. Encante, fale sorrindo, atenda o cliente de uma forma que você quer ser atendido. Não adianta você encantar e fidelizar e depois você não conseguir conquistar o cliente. Conquista, tenha prospecção ativa. Prospectei, trouxe o cliente, engajei com ele, mostrei a solução. Você tem que ter o envolvimento, envolver ele dentro da sua empresa. Faça um pós-venda que ele vai sentir valorizado, fidelizado. E aí, gente, a renovação vai ser ótimo. E aí você vai usar bem a sua base. Às vezes a gente está indo atrás do cliente frio, e a gente tem um monte de cliente quente que pode ser potenciais indicadores da nossa empresa. Cadê aquela empresa, aquele cara que tem 20 CNPJs? Ah, ele tem 20 CNPJs para renovar. Será que ele não conhece mais gente que pode indicar a sua empresa? Que tem mais outros 20 CNPJs? Às vezes, gente, a gente está tão focado só no contador, que a gente esquece dos parceiros estratégicos, empresas que estão na nossa base, que podem se tornar potenciais parceiros também, de indicação. Por que você só tem programa de indicação para contador? Você não tem programa de indicação para outros nichos de mercado, outras empresas? Empresas construtoras, supermercados, não sei. Uma pessoa conhece a outra que pode te indicar, que pode ser um potencial cliente para a sua AR. Então, com esse método, gente, a gente tem transformado algumas ARs, trazendo clareza, né? E como as ARs podem aumentar suas emissões de forma estratégica. Tem uma rotina comercial semanal. Exemplos de rotina, né? Eu já falei isso lá em cima, sobre ter uma rotina, mas quais são os exemplos? 5 dias úteis. Segunda, prospecção ativa com novos contatos. Terça, eu vou fazer o follow-up. Quarta, eu vou engajar com contadores parceiros. Quinta, eu vou fazer fidelização em pós-venda. Sexta, eu vou fazer reativação de clientes antigos, mais planejamento para outra semana. Uma rotina simples. Se a gente não tem rotina, a gente só vive apagando incêndio. Se a gente apaga incêndio, a nossa empresa não cresce. Se você não trata a venda como prioridade, ela não vai acontecer. A venda é a prioridade da sua empresa. Claro, gente, que o operacional conta muito. Porque a gente também precisa do operacional rodando para a venda acontecer. Mas se você não tem uma rotina de venda, as coisas não vão acontecer dentro da sua empresa. Construa e acompanhe um funil de vendas. A maioria das ARs, né, como eu falei, só acompanham, né, não, só mandam a proposta, não acompanham. Qual que é o exemplo? Contato feito, proposta enviada, acompanhamento em 48 horas, fechamento ou objeção, normalmente vai ter uma objeção, você vai ter que quebrar essa objeção, assista a aula de quebra de objeção, tem lá no YouTube, revisita esse cliente em 7 dias, por que ele não fechou, use uma planilha ou um CRM simples, o importante é ver onde o cliente está e agir com consistência. Você precisa ter uma consistência no seu acompanhamento. Ative a base de clientes inativos. A mina de ouro esquecida está nos seus próprios arquivos. Você está deixando dinheiro na mesa. Quanto de dinheiro na mesa você tem aí por não estar ativando seus clientes que estão inativos? Levante clientes que não compram de 6 a 12 meses. Envie uma mensagem. Olá, percebi que tem um tempo que não emitimos seu certificado. Essa semana estamos com uma condição especial, uma oferta especial, um bônus especial, só para clientes antigos. Posso te mandar aqui no WhatsApp? Crie uma mensagem que vai trazer valor, não somente preço, para o seu parceiro. Tenha um plano de prospecção inteligente. Prospectar, gente. Muita gente acha que prospectar é sair mandando mensagem aleatória. Não é isso. Monte uma lista segmentada. Exemplos: contadores, despachantes, MEIs, empresas que usam CNPJs. Crie uma abordagem consultiva. Posso te mostrar como oferecer mais valor para o seu cliente e lucrar com isso? Acompanhe cada conversa até o fechamento e objeção. O que eu mais vejo é os vendedores afobados para bater a meta, principalmente nesse final da semana, mandando proposta, sem mostrar valor. Proposta. Não conseguiu nenhuma agenda com o cliente. PDF, todo mundo manda.
Tenho certeza que você tiver 10 minutos com o cliente, você não vai explicar com o que o PDF explica. Implemente o método de acompanhamento. Quem acompanha, vende. Quem espera, perde. Tenha um acompanhamento. Muitos donos de AR estão afobados com um monte de coisa para fazer, e é normal, nossa rotina é muito puxada. Tem muitos donos de AR que são donos de 2 negócios, tem um negócio principal e tem o negócio AR, ou a AR é o negócio principal, mas tem um outro negócio que acompanha. Se você não tiver um acompanhamento estratégico, uma pessoa que vai te ajudar a pensar, você não vai acompanhar, não vai vender, vai perder, vai esperar e vai pôr a culpa no mercado, no preço, na concorrência, vai achar culpado em tudo, menos em você. Se você não está vendendo, se sua R não está crescendo, está faltando alguma coisa aí. Aí você precisa identificar o que está faltando. Então, qual que é a conclusão? Não é sobre sorte, é sobre método. Você tem leads, tem clientes, tem estrutura. O que falta é processo. Aí os que mais crescem fazem o mesmo que você, mas com método e acompanhamento. Vou desafiar vocês. Pega um papel e caneta, escreva agora 3 nomes de clientes que você atendeu nos últimos 60 dias. Agora escreva uma ação que você poderia fazer com eles, eles voltarem ou indicar alguém hoje. Quantas vezes a gente faz isso aqui? Na semana, no mês? Então, fica esse encerramento para vocês. Escreva no papel. Traga esses últimos clientes, vê o que eles precisam para que você consiga trazer esse cliente para a sua base novamente. E, gente, faça um acompanhamento. Quem faz o acompanhamento, eu vou bater nessa tecla sempre. Venda a estratégia. Tenha um acompanhamento com o seu cliente. Faça o seu cliente sentir o melhor cliente do mundo. Ele é o melhor cliente para você. E venda na segunda-feira, né? Porque a gente faz essa aula na segunda para a gente vender segunda-feira. Quando a gente vende segunda-feira, as coisas começam a acontecer durante a semana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema é muito curtinho a gente falar em 40 minutos, né? Mas espero ter dado alguma clareza, algum insight, alguma lanterninha aqui dentro da cabeça de vocês, uma luzinha, para que vocês consigam realmente fidelizar o cliente de vocês. Não existe milagre, gente, na venda. Existe técnica e acompanhamento. A gente precisa voltar. Muitas vezes a gente fica querendo trazer coisas mirabolantes. É só fazer o dever de casa, fazer o acompanhamento, ter um follow-up, ter um sistema e parar de cometer os erros mortais que as AEs estão cometendo, e depois põe a culpa no mercado, põe a culpa no contador, põe a culpa no preço, põe a culpa na AC, que é ruim, põe a culpa em todo mundo, menos na sua falta de acompanhamento, na sua falta de processo. A gente abre uma empresa para ela ter sucesso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui abre uma R ou está dentro de uma R para ganhar dinheiro e para ter sucesso. O que você está fazendo para esse sucesso ser concretizado? Para que sua R fature e pare de ficar só ali, preso, né, só sobrevivendo. Trago essa reflexão também para vocês. E é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, críticas, sugestões, eu vou mandar um NPS para vocês poderem responder a nossa pesquisa. Hoje vai ser diferente, eu não vou compartilhar o mapa mental. Loiane, não vai compartilhar? Não, vou compartilhar outra coisa com vocês. Eu montei um e-book para vocês com esse passo a passo. Olha que legal. Então, me valorizem, gente. Fiquei o final de semana inteiro fazendo gripada, mas tá aqui. Quem responder, né, o nosso NPS, vou mandar pelo e-mail o e-book. Então, aproveitem, o e-book está bem completinho, com todos esses passos aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Anotem, tá? Façam um deverzinho de casa, pega o papel aí, anota 3 nomes. Não precisa fazer uma lista gigante. Pelo menos 1, 2, durante o dia, durante a semana. Tenta resgatar esse cliente, entender por que ele foi embora. Traga ele para dentro da sua empresa novamente, que ele vai se tornar, com certeza, um parceiro estratégico, se você souber contornar as objeções e trazer ele com acompanhamento, realmente com
um cara que vai fidelizar na sua empresa. Todo mundo conseguiu abrir me falem comigo aí, por favor, todo mundo conseguiu abrir o Forms? Normalmente estava abrindo na aba de edição, mas eu acho que agora abriu certo, tá? Abriu certo. Quem quiser sair também, fica à vontade. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Quero agradecer novamente por vocês estarem aqui numa segunda-feira, semana de fechamento. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Próxima aula, quem quiser entrar no grupo, vou lançar lá no grupo. Na quarta-feira eu lanço qual que vai ser o nosso próximo tema. Também vai ser um tema bem interessante, bem bacana para a gente poder acelerar nosso processo, porque aqui a gente fala sobre venda, né? Para acelerar o nosso processo comercial e a gente trazer mais parceiros estratégicos para dentro da nossa empresa. Mas quem me respondeu vai ter o e-book. Quem quiser saber um pouco mais sobre o método Crescer e não fez uma sessão de diagnóstico comigo, me chama no WhatsApp, me chama no e-mail. A gente leva vocês para uma sessão de diagnóstico para vocês entenderem como a gente trabalha, tá bom? Muito obrigada, boa semana, bom fechamento, que na semana que vem, que vai ser dia 2 de junho, primeiro dia útil do mês, vocês consigam trazer grandes parceiros e vai ter acabado o imposto de renda, gente, não vai ter mais desculpa dos contadores aí com essa questão do imposto de renda, que a gente liga, tô no imposto de renda, não consigo nem ouvir você agora, ouvir sua proposta, vai ter acabado, graças, e a gente vai conseguir o retorno dos nossos parceiros. Muito obrigada, até mais, boa semana para vocês, abraços e muito obrigada pela presença de vocês aqui. Tchau, tchau.